essas distorções cognitivas, compreendê-las ajuda você a lidar com elas com mais leveza também, né? A partir do momento que você entende que elas existem, você pode desconstruir isso pouco a pouco. Então, o que é essa leitura de mente, que é uma distorção cognitiva? Você acreditar que você tem evidência para entender os pensamentos das pessoas, né? Você começa a pensar assim, já sei que ele está pensando de mim, já sei que ela está pensando de mim. Nossa, está pensando, ela está me avaliando, né? O medo de ser avaliada é muito comum nas pessoas com ansiedade. Então, ela acha que eu sou um perdedor, ela acha que eu não vou conseguir, não é? Então, você começa a lidar com as pessoas a partir dessa leitura de mente aí. Ou adivinhar o futuro, né? Eu acho que as coisas vão ficar piores, né? E aí, prevendo o futuro de uma forma negativa também. Ou a catastrofização, né? Eu não posso viver sem essa pessoa, a vida vai ser insuportável, né? Eu não vou conseguir resolver essa questão, porque aí, se acontecer isso comigo, eu vou morrer. Então, essa catastrofização que é tão comum nas pessoas com ansiedade, com toque, à medida que você tem consciência dela, isso ajuda você a fazer essa mudança e transformar. Ou os rótulos também, né? Você coloca rótulos tipo, eu sou indispensável, ou ele é uma pessoa insuportável, nojenta. Então, eu tenho cada vez mais essa visão. Eu julgo as pessoas em termos de rótulos, se elas são boas ou ruins, né? E eu começo a desconsiderar o positivo também. Então, por exemplo, eu acho que aquilo que aconteceu comigo foi fácil, né? Então, eu não vejo aquilo como uma coisa a ser valorizada. Aconteceu porque foi fácil e foi alcançar aquilo foi tranquilo para mim. Então, quando eu desconsidero o positivo, eu também tenho essa questão, né? Armando está colocando aqui, quem tem ansiedade tem tendência a ter toque, os pensamentos negativos são rápidos e eu os entendo com uma outra pessoa que nada tem a ver comigo, ou os encaro como uma fantasia irreal. Na verdade, Armando, são duas questões distintas. O transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo. É muito comum as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, leve, moderado, grave, terem pensamentos negativos intrusivos, obsessivos também. Então, o pensamento negativo, obsessivo, compulsivo, o pensamento intrusivo, ele é comum em quem tem ansiedade, né? O que acontece no transtorno obsessivo compulsivo é que esses pensamentos, eles geram uma tensão, uma ansiedade maior e uma compulsão a fazer, né? Isso acontece na ansiedade também, mas no transtorno obsessivo compulsivo, isso é mais presente. Porque quem tem ansiedade generalizada, além dos pensamentos negativos, intrusivos, obsessivos e compulsivos, existem outros sintomas físicos, emocionais e mentais. No transtorno obsessivo compulsivo, e os pensamentos obsessivos, eles são a tônica do transtorno, né? Então, por exemplo, a pessoa, aquele exemplo clássico, ela saiu de casa e ela volta 10, 20 vezes para certificar que ela desligou o fogão, o botão do fogão, né? Que ela não acendeu o gás. Ela está na rua, dirigindo, e ela, de repente, começa a pensar que ela bateu o carro em alguém. E ela volta várias vezes no lugar, ela volta onde ela passou, na esquina que ela passou, para verificar que ela não machucou ninguém. Ou ela está fazendo um trabalho, ela precisa de fazer uma checagem, e ela constantemente ela volta para fazer aquela checagem. Então, ela tem uma compulsão ritualística que o pensamento obsessivo a obriga, né? Isso acontece na ansiedade também, mas é diferente, com uma característica diferente. Quem tem ansiedade não é que tem tendência a ter toque, são transtornos diferentes. Pode ser que a pessoa que tem ansiedade, ela pode chegar a desenvolver um transtorno obsessivo-compulsivo e pode ser que não, tá? Não necessariamente quem tem ansiedade tem tendência a ter toque, tá bom? E aí, os pensamentos negativos são rápidos, é isso mesmo, né? É aquilo que a gente falou
do tipo 1 e tipo 2. Eles são automáticos. Então, eles acontecem na sua mente sem você perceber, né? E aí, quando você fala assim, olha, eu entendo como uma outra pessoa que nada tem a ver comigo. Na verdade, o melhor que a gente está trabalhando esses pensamentos são você mesmo, não são outra pessoa. Só que você não é só esses pensamentos. Você é um ser humano muito mais complexo que esses pensamentos, né? Agora, se você pensa assim, olha, eu entendo como uma outra pessoa que tem nada a ver comigo, na verdade tem, né? São pensamentos que vêm da sua história de vida, pensamentos recorrentes que às vezes não têm a ver com a sua história de vida, eles aparecem. E aí você encarar como uma fantasia irreal, é isso mesmo, né? E aí sim, é uma fantasia e é uma fantasia que não merece, não é conectada com a realidade mesmo, né? E aí, quando você vê, eu quero matar alguém, quero morrer, quero pular da ponte, quero suicidar, ou eu quero, não vou nunca mais fazer esse trabalho, ou seja, um volume de pensamento, ou pensamento sobre sexualidade, sobre religião, né? Pensamentos loucos, aí sim, são fantasias irreais, sim, né? Aí, nesse sentido, é o que a gente está trabalhando aqui mesmo, né? Obrigado aí pela sua pergunta, eu acho que ajuda bastante as pessoas a esclarecerem, porque as suas dúvidas são as dúvidas de todo mundo, né, gente? Bom, a outra distorção cognitiva é o filtro negativo, que é o que a gente falou do pessimismo. Você foca geralmente naquilo que é exclusivamente negativo mesmo. Eu vejo todo mundo aqui, ninguém gosta de mim, né? Então, ao invés de eu ver uma situação, não, pode ser que tem gente que gosta, que não gosta, tem um ambiente que é agradável ou não, eu começo a ver que só tem coisa ruim aqui comigo, né? Só tem coisa negativa aqui, e eu começo a ver só dessa forma. Ou a generalização, né? Eu penso que eu sou um fracasso em tudo, né? De repente eu errei um trabalho, eu penso, nossa, tudo que eu faço é errado, né? Tudo que eu faço é errado, ou todos os meus trabalhos são equivocados, né? Então, sempre que eu estou generalizando, gente, tem um prejuízo aí, né? Tem um pensamento negativo que ele está impactando a minha vida de alguma forma. E é isso que a gente precisa entender, né? Ou pensamento dicotômico. Eu vejo os eventos como tudo ou nada. Eu sou rejeitada por todo mundo. Ou tudo isso que eu fiz foi desperdício de tempo. Essa visão de tudo ou nada, 880, ela é muito comum nas pessoas que têm ansiedade, têm toque, né? Sempre eu tenho que ser perfeito em tudo. Se eu não fizer tudo direito, eu não sou bom, né? E aí isso vai gerando mais tensões mesmo, né? Obrigado, Armando. Que bom que a gente está aí alinhado, né? Obrigado pela participação. O outro são os famosos deveres. Aí que cai muito essa questão. É muito comum as pessoas com ansiedade, com toque, interpretar que ela devia fazer de uma outra forma, né? Ela devia pensar de uma outra maneira, ou devia ter feito diferente. Esse devia ter é que realmente traz essa tensão interna. Eu não deveria ter feito, ou eu deveria fazer de outra forma. Se eu não fizer, então eu sou um fracassado, né? Então, esses tipos de pensamentos, dessas categorizações, elas são muito restritivas, né? E são distorções cognitivas que aumentam a nossa tensão interna, aumentam o pessimismo e aumentam a ansiedade e os pensamentos negativos. Um outro é a personalização, né? Você coloca uma quantidade desproporcional de culpa por eventos negativos em você, né? Você se culpabiliza por, de repente, aquilo que aconteceu com o seu irmão, com sua irmã, com sua mãe, com seu pai. De repente eles envolveram uma confusão e você sente uma culpa, você não sabe por quê. Você sente que você é culpado pela dificuldade deles, né? E que não tem nada a ver, não é isso?
E esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele vem arraigado ao longo da sua história de vida mesmo, durante muito tempo. Então, e essa culpabilização aí, ela não é brincadeira, né? Ela agarra mesmo, e é difícil soltar, e é pouco a pouco. Aí lembra, gente, nós trabalhamos no início a questão da aceitação, do mindfulness, e agora a gente está indo para o debate, discussão, a contestação dos pensamentos negativos. É uma outra concepção, né? Uma outra possibilidade, porque a gente está vivenciando agora, partindo do pressuposto que você está mais tranquilo, você está um pouco mais equilibrado, você está aí mais pronto para debater esses temas, debater, discutir os pensamentos, porque agora você consegue identificar aqueles pensamentos que são distorções, aqueles pensamentos que são mais exagerados, aqueles pensamentos que são mais negativos, que são repetitivos, que causam um mal-estar muito grande. Aí sim, nesse momento que você está mais calmo, que o nível de ansiedade está menor, aí sim vale a pena você começar a trabalhar essa contestação, tá? E outra distorção cognitiva é a comparação injusta. Então você interpreta os eventos de uma maneira que os outros fazem melhor que você. Ou você julga que você é inferior aos outros, né? Ou ele ou ela é mais bem sucedida, ou outros fizeram melhor o teste, ou fizeram o trabalho melhor que eu. Então, quando você faz essa comparação, você acaba se prejudicando, né? E até mesmo que você faça o melhor que o outro, você também está se prejudicando, porque não tem nenhum ser humano melhor que o outro, né? O que nós temos são vivências, são experiências diferentes, são situações de vida, momentos de vida, momentos. Você pensa bem, o que nós que nascemos no Brasil e os que nasceram nos Estados Unidos ou na Europa, né? Que são histórias diferentes, né? Os índios da Amazônia, nós somos melhores que os índios da Amazônia? Não, são outra cultura, outra realidade, né? Pegando do ponto de vista macro. Agora, quando a gente vai para o nosso dia a dia, você fazendo comparações, isso acaba trazendo prejuízos para a sua vivência e prejuízos para a sua vida como um todo, né? Então, é importante a gente identificar essas comparações, porque sempre que eu estou comparando com alguém, eu estou perdendo. Ainda que você faça uma comparação a outra, mas fica atento a isso para evitar, para diminuir. Isso vai te ajudar bastante, né? Uma outra distorção cognitiva é a orientação regressiva. Você foca na ideia de que você poderia ter feito melhor no passado, ao invés de você focar no que você está fazendo agora, né? Você pode fazer melhor agora. Então, eu teria tido um emprego melhor se eu tivesse tentado, se eu não tivesse dito, se eu não tivesse falado aquilo, se eu tivesse casado com outra pessoa. E aí você fica preso naquela escolha lá atrás, que muitas vezes já passou, né? E aí, se já passou, vamos embora para frente. E aí, quando você percebe que está preso nessa armadilha do passado, aí entra o que a gente falou no início, a meditação, mindfulness, onde você vai trabalhar o presente, né? Você vai trabalhar o aqui e o agora. E aí você vai buscar efetivamente focar no momento presente. Aí é um treino mental mesmo, né? Um treino de todo dia, de concentrar nesse momento presente, né? A outra distorção cognitiva famosa é o e se eu passar mal? Esse é clássico, né, gente? As pessoas que têm ansiedade. E se eu não puder respirar direito? E se eu sair de casa e passar mal e não tiver ninguém para cuidar de mim, né? E se eu estiver no ônibus, no Uber, no trem, no táxi, no carro, estiver dirigindo e passar mal, o que eu vou fazer? E se eu desmaiar? Aí lembra, tudo bem, você pode ter esses pensamentos, né? Agora, você trabalhando aquilo que a gente falou no início, vamos começar com a questão do relaxamento, da aceitação, da lidar com a dificuldade, do estar mais focado em
no aqui no agora, aí isso vai diminuindo, né? Porque aí o e se, ele perde a força. Mas se você lá atrás, você já tenso, começa a discutir com o e se, ele só aumenta. Então, por isso a gente tem que ter essa parcimônia aí nesse sentido de lidar melhor com esse si. Uma outra distorção cognitiva é a inabilidade para desconfirmar. Você começa a rejeitar qualquer evidência que contradiz os seus pensamentos negativos, né? Então, a pessoa fala o seguinte para você, olha, onde você descobriu que as pessoas não gostam de você? A pessoa fala, não tem ninguém nenhum, nada provando isso. Aí você pode falar, não, mas não é esse o problema real. Existem problemas mais profundos, existem outros fatores. É isso. A gente muitas vezes cai nessa armadilha de achar que, às vezes, a solução é simples, né? Às vezes a solução não tem muita complexidade, não. Mas aí vem um discurso, não pode ser só isso, deve ter outra coisa mais importante que eu estou deixando de passar, que eu não prestei atenção, é isso? Então é inabilidade para desconfirmar. E eu, por último, foco no julgamento. Você vê a si mesmo e outras pessoas como mal e bom, superior e inferior. E a gente faz isso o tempo todo, né, gente? É como se os outros são melhores ou piores. E aí você elimina muitas vezes as pessoas da sua vida e acaba ficando mais rígido, a sua tensão aumenta, e, consequentemente você vai ficando mais tenso no dia a dia, né? Então é muito importante a gente pensar nessas distorções cognitivas, como elas acontecem, né? E aí, quando eu treino isso, eu consigo, pouco a pouco, ir me desligando desse processo, né?